Amém, irmãos? Amém. Eu tenho alguns versículos aqui separados para a gente poder meditar e juntos a respeito da edificação da igreja. Então vamos abrir, irmãos, por favor, em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quem pode ler bem alto, por favor? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem que disse isso? Deus. Jesus Cristo. Jesus que disse isso. O que ele disse? Eu edificarei a minha igreja. Irmãos, isso é uma promessa. Jesus prometeu que ele vai edificar a sua igreja. Não há força no universo que vai impedir a edificação, o avanço e o desenvolvimento da sua igreja, porque ele mesmo garantiu com a sua promessa que ele vai edificar a igreja. Às vezes eu olho para a igreja e falo: Deus, a igreja está uma bagunça. Será que vai dar certo mesmo isso? Mas aí eu lembro logo da promessa de Jesus, que ele vai edificar a sua igreja. Aí eu pego esse versículo e coloco na minha nuca e encosto e relaxo. Que bom, Senhor, o Senhor prometeu e se encarregou de edificar a sua igreja. Então eu deito a minha nuca em cima desse versículo e descanso. Porque ele prometeu que não há força no universo que vai impedir essa edificação. Amém, irmãos? Amém. Mas eu tenho meditado que nós não podemos impedir, mas nós podemos atrasar a edificação da igreja. E o primeiro ponto que eu deixei anotado aqui para a gente meditar juntos nessa manhã é quando a gente não investe na nossa comunhão pessoal com Jesus, nós atrasamos ou nós atrapalhamos a edificação da igreja e o avanço da igreja. Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos meditar sobre a edificação da igreja ou sobre algumas coisas que nós não podemos errar para não atrapalhar ou não atrasar a edificação, o avanço e o desenvolvimento da igreja que Jesus quer edificar. Então, o primeiro ponto é: quando a gente não investe na nossa intimidade pessoal com Jesus Cristo, nós atrasamos a edificação da igreja. E o texto que eu quero ler com vocês é João capítulo 20. Sobre esse primeiro ponto aqui, vamos abrir em João capítulo 20, versículo 19. Chegada. Pode mais. Sim, até o 23, por favor. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhe-ão retirados. Que interessante essa experiência dos discípulos com Jesus, né? Aqui Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E a Bíblia fala que aqui, ó, no versículo 19, ó, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam quem? Os discípulos. Com o quê? Com medo. Às vezes isso aqui parece a reunião do grupo caseiro. Os discípulos tudo trancado dentro da casa com medo.
até eles terem um encontro com Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Olha o que a Bíblia fala. Veio Jesus, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Que gostoso ouvir isso de Jesus, né? Imagina os discípulos tudo trancado dentro da casa com medo. E chega Jesus ali na casa, olha para eles e fala: paz seja convosco. Que gostoso. E aí ele mostra as mãos e o lado. E olha o versículo 20, fala: alegraram-se, portanto, os discípulos de verem o Senhor. Ali eles estavam tendo o primeiro encontro com Jesus ressurreto dentre os mortos. Porque quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, esse medo vai embora. Essa vida medrosa, tímida, ela acaba. E a partir daqui, os discípulos saem com toda a potência de ter um encontro com Jesus ressurreto dentre os mortos, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, tinha tido um encontro com eles. Eles tinham tido uma experiência com aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que tinha toda a autoridade no céu e na terra, tinha tido um contato pessoal com eles. E agora eles, ao invés de ficar com medo trancado dentro da casa, eles saíram com toda a potência, proclamando o Evangelho com convicção, com intrepidez, com ousadia, porque eles tinham uma experiência pessoal com Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Você precisa ter o seu encontro com Ele, pela fé, pessoal, íntimo, com Jesus. Tem um irmão de Porto Alegre, chamado João Nelson Otto. Ele escreveu um livro chamado Serviço dos Santos. Eu recomendo a leitura desse livro. E ele conta nesse livro uma história do cachorro e da lebre. Vocês conhecem essa história do cachorro e da lebre, não? Conhece? Não. Era assim, tinha um fazendeiro que tinha um cachorro, ele estava na frente da fazenda dele, com o cachorro, que tinha uma estrada na frente dessa fazenda. E passou uma lebre correndo. O cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás, latindo. Sim. E os outros cachorros das fazendas vizinhas, ao ouvir o latido do primeiro cachorro, o que os outros cachorros fazem? Começa a latir e correr atrás também. Mas a lebre era rápida e a caminhada era longa. E os outros cachorros foram desistindo da corrida, foram desistindo da carreira. Mas aquele cachorro que viu a lebre, ele foi até o fim, pegou a lebre e trouxe para o dono. Qual a moral da história que o João Nelson Otto conta nesse livro? Que quando você tem o seu contato visual com o alvo que você está seguindo, você não desiste por nada. Mas se você está seguindo só porque tem outro cachorro latindo, você não vai até o fim, porque você não sabe atrás do que você está correndo. Eu aqui hoje só sou um cachorro latindo. Mas você precisa ter a tua intimidade com Jesus. Você precisa ter a tua experiência com Jesus ressurreto dentre os mortos. Você precisa fazer isso prosperar. Você precisa regar essa comunhão. Você precisa alimentar essa intimidade sua com Jesus pela fé. Alimentar suas convicções. Amém, irmãos? Amém. Quando nós temos a nossa própria intimidade com Jesus, a igreja avança. Ele consegue edificar a sua igreja. Mas se nós não alimentamos a nossa comunhão pessoal com Jesus, nós atrapalhamos a edificação da igreja. Não é só você mesmo que você está atrapalhando, você está atrapalhando os outros irmãos. Você está atrapalhando a obra que Deus quer fazer na igreja.
Então você é responsável, irmão, pela edificação da igreja. Como? Primeiro ponto aqui. Sustentando, investindo na sua intimidade com Deus. Amém, irmãos? Amém. Olha só. Nós não estamos seguindo um modelo de igreja. Nós estamos seguindo uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Segundo ponto, que nós podemos atrasar ou atrapalhar a edificação da igreja, é a falta de unidade. Vamos ler o Salmo 133, para a gente explorar um pouco mais esse assunto. Salmo 133. É um salmo super conhecido de todos nós, né? A partir do versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, em união. Quem? Os irmãos. Os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon e desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Irmãos, aqui no versículo 3 tem uma promessa. Que Deus ordena a sua bênção e ordena a vida para sempre. É uma promessa. Mas como toda promessa na Bíblia, tem uma condição para essa promessa se cumprir. E a condição está no versículo 1. Nós precisamos viver como? Unidos. Unidos. A união dos irmãos gera essa promessa. A bênção do Senhor sobre cada um de nós. E a vida do Senhor sobre cada um de nós. Entende? Para essa promessa se cumprir, ela precisa de um ninho para ela ser gerada. E esse ninho é a unidade dos irmãos. Quando nós vivemos em unidade, nós estamos aconchegando em um ambiente propício para essa promessa se cumprir. A bênção do Senhor sobre cada um de nós. Quantos querem ser abençoados pelo Senhor? Amém. Quantos querem ter a vida do Senhor para sempre? Amém. Tem uma condição: viver unidos os irmãos. Com dois ingredientes indispensáveis para a gente viver unidos os irmãos. Ele fala aqui no versículo 2, esses dois ingredientes: óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba. Óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba é dois ingredientes indispensáveis que não pode faltar em nenhum de nós para a gente viver unidos, para a gente viver em unidade. E assim, como resultado, a gente alcançar essa promessa, a bênção do Senhor e a vida para sempre. Márcio, o que é esse óleo sobre a cabeça? Eu quero trazer aqui a seguinte aplicação para esse texto. Óleo sobre a cabeça, irmãos, fala de sabedoria. Porque é na cabeça que a gente armazena a sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para viver unidos os irmãos. Sabedoria para conviver com pessoas diferentes. Sabedoria para não medir o outro a partir de mim mesmo. Ah, eu leio 3 capítulos por dia, o Darli não lê, então ele não serve. Eu estou medindo ele a partir de mim. Sabe o que é isso? Falta de óleo na cabeça. Falta de sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria para conviver com pessoas diferentes. Igreja é um lugar de várias pessoas diferentes uma das outras. Cada um tem uma impressão digital. Cada um tem uma história, cada um tem uma criação. É um monte de gente diferente um do outro. E nós precisamos de sabedoria para conviver com pessoas diferentes. Ser flexível, saber ceder, não impor, não exigir, não reivindicar, não jogar na cara, não ficar lembrando, não se ressentir do mal, não se afastar, porque o irmão fez uma coisa que eu não gosto. Sabedoria, irmãos, para viver em união. Se não tiver sabedoria, não dá para viver unidos os irmãos.
E aí nós não temos a bênção do Senhor e a vida para sempre. Precisamos ter sabedoria para conviver uns com os outros. E o segundo ingrediente aí que ele fala é óleo sobre a barba. Isso fala de maturidade. Unidade, irmãos, é para gente madura. Nós precisamos ser maduros para conviver com as diferenças no meio da igreja. Unidade é para gente madura. Você já imagina pegar duas criancinhas e dar um brinquedo só para as duas criancinhas e trancar no quarto. Daqui 20 minutos, você volta lá, você acha que você vai encontrar eles como? Não, irmão, olha, eu prefiro você em honra. É assim que eles vão estar? Não. Vão estar se mordendo, arranhando, puxando o cabelo, gritando. Ah! Por quê? Eles não têm maturidade para viver em unidade. Unidade é para gente madura. E Deus quer que cada um de nós sejamos maduros para conviver uns com os outros. Aí nós vamos alcançar a bênção do Senhor e a vida para sempre. Se nós queremos ser uma igreja que é abençoada por Deus e uma igreja que tem a vida de Deus para sempre, nós precisamos viver em unidade. Só que para viver em unidade, precisa de óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba. Sabedoria e maturidade para conviver uns com os outros. Senão é impossível viver em unidade. É interessante, né, irmãos? Porque João capítulo 11, versículos 51 e 52, não precisa abrir. Fala que Jesus morreu para ajuntar em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Para nós, unidade é assunto de discussão, mas para Jesus, unidade é caso de vida ou morte. Jesus entregou sua vida para que a gente fosse um. Para ele isso é caso de vida ou morte. E você? Qual é o esforço, o sacrifício que você faz, a entrega para viver unido uns com os outros? Ah, o irmão não me convidou para o aniversário dele, faz um bico desse tamanho, fica dodói e não vai mais na reunião. E Jesus entregando sua vida na cruz para que a gente vivesse em unidade. E por tão pouca coisa a gente atrapalha isso. Sabe o que é isso? Falta de óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba. Precisamos ter maturidade, gente, e sabedoria para viver em unidade uns com os outros. Jesus morreu na cruz, entregou sua vida. Para ele é caso de vida ou morte. Para a gente viver uns com os outros, conviver bem uns com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro ponto que a gente não pode errar ou não pode atrapalhar a edificação da igreja é deixar de congregar. Para isso, vamos ler Hebreus capítulo 10. Para a gente explorar um pouco mais esse assunto, irmãos. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Eu vou ler aqui. É o 26 mesmo, tá? Olha só o que fala o versículo 26. Hebreus 10, 26. Porque... Está vendo que ele começa o versículo com uma palavra explicativa. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. Uau! Que pecado sério é esse? Que pecado grave, né? Que pecado que é esse? O versículo anterior explica qual é. Versículo 25. O que está escrito no versículo 25?
Não deixemos de congregar. Ah, não deixemos de congregar. Porque se a gente cometer esse pecado deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Não deixe de congregar, meu irmão. Sabe por que nós nos ajuntamos aqui agora? A igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Nós aqui agora estamos congregados. Por quê? Para fortalecer a convicção uns dos outros. Para gerar essa unidade entre nós. Para a gente juntos alcançar a bênção do Senhor e a vida para sempre. Por isso que nós nos ajuntamos. Nas casas, durante a semana, no domingo. Nós precisamos ser extremamente fiéis em participar de todos os encontros dos discípulos, irmãos. Não deixe de congregar. Acontece que aqui, entre o versículo 25 e o 26, a Sociedade Bíblica colocou um título, e a gente acha que ele chegou no versículo 25 e esgotou o assunto. E no 26 ele começa um outro assunto, e não é. Ele está continuando o assunto. No versículo 26, no 25, ele fala, não deixa de congregar, como é costume de alguns. E no 26 ele explica, porque se você cometer esse pecado voluntariamente, conscientemente, já não resta mais sacrifício pelos teus pecados. Eu não vou mais congregar, eu estou decidindo, eu sei que é a vontade de Deus, mas eu decido não congregar mais, voluntariamente. É esse pecado que você está cometendo, se você tomar uma decisão dessa. Por isso que ele fala, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque, versículo 26, ele começa com uma palavra explicativa, explicando o versículo anterior. Porque, se você cometer esse pecado voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado, não deixe de congregar, meu irmão. Uma vez em 2015, eu fui ministrar no Peru, e eu e um pastor da Argentina éramos os preletores desse retiro, né? Ele chama Cláudio Lancioni. E ele escreveu um texto sobre essa atitude de congregar. E eu achei muito profundo o que ele escreveu. Olha o que ele fala, eu vou ler aqui para vocês. No nível mais fundamental de compromisso, os discípulos deveriam ser fiéis em ir nas reuniões da igreja. É impossível trabalhar com uma visão de formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros. A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com o reino de Deus e com o grupo. Todos temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso, os líderes e discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar. Já reparou? Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a semana de tal modo que consigam ir em todas as reuniões. Não só nos encontros gerais, mas também com seus discipuladores. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais importância para outras atividades. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que ser intencionais, ninguém congrega por acidente. Precisamos planejar a semana de tal modo para ir em todas as reuniões, para estarmos juntos, para gerar essa unidade. Aí a gente vai alcançar a bênção e a vida para sempre. Amém, irmãos? Amém. Ah, Márcio, mas aquele irmão é difícil. Para isso, Deus nos deu uma ferramenta poderosa chamada perdão. Já reparou que Jesus categorizou em 3 o perdão?
Jesus falou assim: se você perdoar os pecados dos homens, o Pai Celestial vai perdoar os seus pecados. Mas se você não perdoar os homens os seus pecados, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar os seus. Você quer ser perdoado pelo Pai? Perdoa os outros. É uma condição. Condição para você ser perdoado é dar perdão. Jesus condicionou o perdão. Jesus também quantificou o perdão. Qual é a quantidade de perdão? 70 vezes 7 por dia para cada um. Então, Darli, hoje de manhã eu já coloquei 70 vezes 7 dá quanto? 490. Eu já coloquei de crédito para você 490 perdão só para você. Você pode falhar comigo hoje, 490 perdão. Amanhã já renova mais 490. Jesus quantificou o perdão. Jesus condicionou o perdão. Jesus quantificou o perdão. Mas Jesus também qualificou o perdão. Qual é a qualidade de perdão que a gente tem que dar? Mateus 18, acho que é o 35. Fala assim: se do íntimo você não perdoar os homens, do íntimo, não é superficialmente, o Darli foi mal aí, beleza? É nóis. Não é qualquer tipo de perdão da boca para fora. É do íntimo. Jesus condicionou o perdão. Jesus quantificou o perdão. E Jesus qualificou o perdão. Se você perdoar, Deus te perdoa. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Está escrito isso em Mateus 6,14. Agora, a quantidade de perdão para cada um por dia, 70 vezes 7. E a qualidade disso? Do íntimo. Amém, meus irmãos? Ô Jesus! Quarto ponto. Falta de santidade. A falta de santidade, consagração pessoal, atrapalha a edificação da igreja. Para isso, vamos ler, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada, gente? Aquela que só pensa do modo dela. Não está aberta para outras coisas. Não está aberta, não está sensível. Perdeu a sensibilidade. Uma consciência cauterizada é aquela consciência que perdeu a sensibilidade. É aquela consciência que comete pecado e tá nem aí. Nem dói mais. Nem se incomoda mais. Ninguém cauteriza a própria consciência do dia para a noite. É um processo. Sabe como acontece esse processo? Acontece assim, ó. A pessoa vai lá e comete um pecado. Aí a consciência dói, acusa, ele chora, pede perdão, confessa, levanta e continua caminhando. Aí daqui a um tempo volta a cometer aquele mesmo pecado de novo. Aí a consciência dói, ele não chora, pede perdão, não confessa e continua caminhando. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí a consciência incomoda mais ou menos, ele não confessa, não pede perdão, levanta e continua a caminhada como se estivesse tudo bem. Aí depois ele volta a cometer o mesmo pecado de novo, aí a consciência nem incomoda mais, aí já cauterizou a consciência. Isso é uma consciência cauterizada.
Aí ele já começa a pecar e já nem incomoda mais com isso. Isso é uma consciência cauterizada. Misericórdia, irmãos. Nós não podemos chegar nesse nível tão baixo, sendo que o nosso chamado é para viver em santidade, integridade, caráter, santidade ao Senhor. Amém, irmãos? Deus nos chamou para viver em santidade. Eu gosto de um texto de Eclesiastes que fala assim: como uma mosca morta no unguento do perfumador já é suficiente para exalar mau cheiro. Uma mosquinha morta. Você pega o unguento do perfumador, uma mosquinha morta que caiu dentro já é suficiente para estragar o perfume. Mas é só uma mosquinha. Mas isso é tão pequenininho, não dá nada não. Essa mosquinha morta que não dá nada não, é suficiente para exalar já mau cheiro de pecado na tua vida e estragar o perfume de Cristo, santo, puro. Se a gente não tem essa consagração pessoal, vida de santidade, nós atrapalhamos a edificação da igreja. Cuidado com as moscas pequenas. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado. Às vezes, nós não conseguimos fazer discípulos porque nós, como igreja, perdemos o crédito, né? Porque nós não nos damos o respeito. A gente fala palavrão, mente, joga papel na rua, fura fila, não paga as dívidas, dirige sem carta. A gente não se dá o respeito. Como que nós vamos fazer discípulos e pregar o Evangelho? Nós precisamos nos dar o respeito. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de me converter e eu queria fazer aula de canto. Aí eu combinei com o meu professor de canto o seguinte: professor, então você me dá 4 aulas no mês e depois das 4 aulas, no outro mês, eu pago para você. É assim que a gente vai fazer? Ele falou assim: depende, Márcio. Eu só faço isso para quem não é crente. Porque os crentes são os mais inadimplentes que eu tenho. Os crentes são os meus piores pagadores. Você não é crente não, né, Márcio? Só porque eu era crente. Eu falei assim: eu sou professor. Eu falei: eu sinto muito então, Márcio. Você me paga primeiro, depois eu te dou as aulas. Eu tive que pagar ele primeiro e depois eu ter as aulas com ele. Porque a igreja perdeu o crédito. Porque nós não nos damos o respeito. Quando a gente não está com a nossa vida em ordem diante de Deus. Aí não tem como crescer, irmãos. Não tem como fazer discípulos, pregar o Evangelho. Nós precisamos estar com a vida em ordem. Quer perguntar para o irmão que está do seu lado? Você está com a vida em ordem, meu irmão? Pergunta para ele aí. Sua vida está em ordem ou não? Ou está andando desordenadamente? Quanto tempo tem aqui? É? Tá. Amém, igreja? Amém. Conseguimos? Tenho mais 3 pontos aqui, eu termino. Dá para avançar mais? Vocês estão cansados? Podemos avançar? Então tá. 5. Nós atrapalhamos a edificação da igreja quando a gente enterra os nossos talentos. Lembra da parábola dos 10 talentos? Que tinha um lá que tinha recebido 1 talento. Em vez dele fazer prosperar, em vez dele desenvolver, em vez de ele multiplicar, em vez de ele trabalhar em cima daquele talento que ele tinha recebido, ainda que fosse 1, ele enterrou, não usou. Isso atrapalha a edificação da igreja, irmãos.
todos nós que estamos aqui, ó, temos pelo menos um talento. Porque nessa parábola tinha 3 servos e o Senhor saiu para viajar. Para esses 3 servos, para um ele deu 10, outro 5, outro 1. Era isso? Ou era 5, 3 e 1? 5, 3 e 1. Você percebe que todos os servos recebeu pelo menos um. Nenhum servo do Senhor ficou sem receber talento. Quantos servos do Senhor nós temos aqui? Todos nós somos servos do Senhor. Amém ou não? Então você tem pelo menos um talento. Você já descobriu qual é? Qual é teu talento? Ah lá. Tem que usar. Tem que usar isso daí. Irmãos, uma vez eu estava num retiro de pastores na Argentina e as esposas dos presbíteros, elas foram dar testemunho lá na frente do retiro, lá num hotel. E as esposas dos presbíteros chegaram lá e falaram assim: olha, a gente quer dar um testemunho aqui para vocês. Eu estava falando sobre multiplicar talento, sobre encontrar o dom. E elas falaram assim, as esposas dos presbíteros no Paraguai, né, o retiro era latino-americano, a gente estava tudo na Argentina, e os presbíteros do Paraguai estavam lá, e as esposas deles falaram assim: a gente uma vez estava discutindo entre as esposas lá dos pastores, que a gente não tem talento, a gente não sabe o que fazer, o homem prega, o homem canta, o homem profetiza, o homem ensina, não sei o quê, e a gente? Qual é o nosso talento? O que a gente sabe fazer? Não sei. E agora? E as irmãs lá querendo descobrir o talento delas. Elas não sabiam. Aí de repente uma irmã falou assim: eu sei cozinhar. Aí a outra teve a ideia assim: já sei. Por que a gente não faz um bolinho para todos os nossos vizinhos aqui do bairro inteiro? E vamos batendo de porta em porta com um bolinho e entrega um cartãozinho com um versículo da Bíblia, aproveita e oferece oração. Aí elas se organizaram, a mulherada lá da igreja, lá no Paraguai, se organizaram lá, fizeram uns docinhos e foram de porta em porta, mapearam o bairro, a rua, o quarteirão lá, e foram de porta em porta. Oi vizinha, eu moro ali no número tal, e é 17 aqui, né? Eu moro no 17 e eu vim aqui oferecer um bolinho para você. E se você estiver precisando de oração, eu e a minha amiga aqui, nós estamos aqui para orar pela tua vida, pela tua família. Aí sabe o que aconteceu? A pessoa que estava ali dentro da casa: olha, você chegou na hora certa. O meu filho acabou de sofrer um acidente. Entra aqui, por favor. Ora pela nossa família. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a se converter. Como não tem talento? Se não tem um talento espiritual, tem o natural. Usa eles. Bota esse negócio para funcionar. Prospera eles, multiplica, usa, usufrui, avança, seja ousado. Eu descobri em mim que eu tenho um talento de ensinar a Bíblia. Aí eu cheguei numa cidade da região lá de Agudos, que não tem nenhum discípulo. Aí eu comecei a anunciar na internet: estudo bíblico de graça no centro comunitário. Eu fui no centro. Tem centro comunitário aqui? Aqui não. Mas existe no Rio de Janeiro. Tá. Então, eu fui numa cidade onde tinha um centro comunitário. É um centro comunitário, todo mundo pode usar de graça. Tem cadeira, tem banheiro, tem cozinha, tem ventilador, tem luz elétrica, tem tudo ali. É tipo uma casa. Então eu comecei a anunciar na internet: estudo bíblico de graça no centro comunitário, tal dia, tal hora. Aí um começou a chamar o outro, que começou a chamar o outro. Sabe quantos eu convidei? 2. Na nossa primeira reunião de estudo bíblico foram 13 pessoas. Sabe o que aconteceu? Agora nós estamos lá com um grupo caseiro, nessa cidade que não tinha nenhum discípulo, com 13 pessoas, toda semana. Toda quinta-feira nós estamos lá. Isso sabe quanto tempo começou? No começo de janeiro.
Usa teus talentos. Usa teus dons. Qual é teu dom? Qual é teu talento? Já descobriu? Ou você está aí panguando? Descobre o teu talento. Descobre qual é teu dom. Você tem pelo menos um. Ah, Márcio, como que eu faço para descobrir? Já te dou 2 dicas. Leia Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Ali tem 2 listas de dons. 1 Coríntios 12 e Romanos capítulo 12. Tem 2 listas de dons ali. Lê e você vai se identificar com pelo menos um deles. Aí você já começa a praticar. Aí, sabe quem que nos ajuda muito a descobrir os nossos dons e talentos, nosso ministério? Os nossos líderes. Você já reparou? Quem que descobriu o dom do Josué? O líder dele, Moisés. O Moisés era líder de Josué. Josué, você vai liderar o povo. O seu dom é de presidir. Você tem o dom de liderar as pessoas. Você vai liderar o povo para entrar no Egito. Já reparou quem descobriu o dom, o ministério do Davi? O líder dele, Samuel. Você é rei. Eu vim aqui ungir você rei. Ah, é? Eu sou rei. É, você é rei. E ungiu ele rei. Quem descobriu o talento do Davi? O líder dele, Samuel. Quem descobriu o ministério dos 12 apóstolos? O líder deles, Jesus Cristo. Quem descobriu o ministério do Timóteo? O líder dele, Paulo. Faze o trabalho de um evangelista, lembra? Quem descobriu que o Timóteo era evangelista? O líder dele, Paulo. Pergunta para o teu líder, qual é meu dom? Pergunta. Perguntando você descobre. É assim que faz para descobrir. Pergunta para ele, qual é o meu? Calma, gente. O pastor hoje também está aprendendo. De repente, hoje o pastor precisa se despertar para identificar os dons. Não é do dia para a noite. Anota no teu bloco de notas, assim, tarefas de hoje. Descobrir o meu talento. Aí amanhã, quando você acordar, você lê o seu bloco de notas lá de novo. Descobrir o meu talento. Ainda não descobri, mas eu estou à procura dele. E todo dia você ora, todo dia você vai nessa busca, nessa procura. Não é do dia para a noite. Hoje a gente tem um sério problema, que a gente é a geração do fast food. Que é tudo... eu mandei uma mensagem no WhatsApp, demorou 10 segundos, olha que coisa lerda. Começa a ligar. Começa... Gente, 10 segundos, a gente não tem mais paciência para esperar. Eu quero comer, o que que eu faço? Eu passo no McDonald's e pego no drive-thru. Porque eu não tenho paciência de fazer um arroz mais. Eu quero pra já. E as coisas no reino de Deus não é instantânea, é gradativa. Não é pra já. É um processo, é um caminho. Para você descobrir o seu dom, o seu talento, não é assim, num estalo de dedo. É um processo, é um caminho. Coloca no óleo, coloca na água, no fogo baixo. E deixa cozinhando lá. Você vai ver o que vai sair dali. Quando eu comecei a procurar qual era o meu dom, o meu talento, teve uma irmã bem no comecinho da minha caminhada que falou assim para mim: Márcio, Deus quer usar a tua vida para ministrar a palavra e para ministrar o louvor. Eu falei: o que é isso? Eu tinha acabado de vir das drogas, né? Você imagina, eu saber o que é ministrar palavra, ministrar louvor. Eu nem sabia o que era Velho e Novo Testamento. Aí ela falou isso pra mim. Aí eu comecei a procurar os meus dons, os meus talentos, né? E tal. Aí eu fui fazer aula de violão. Aí eu aprendi uma música. Eu falei: bom, agora eu vou esperar a minha oportunidade para eu arrebentar, né? No domingo, na reunião. Tinha 9 discípulos. A reunião geral de domingo da igreja em Agudos. Tinha 9 irmãos. Menos do que temos aqui, ó. Na sala de uma casa, com 9 pessoas. Começou assim nós lá. Hoje nós somos na região ali 70 discípulos, 3 presbíteros, 2 diáconos e 13 discipuladores. Tem que sonhar. Mas há anos atrás nós éramos em 9.
pessoas. Não tinha obreiro, não tinha discipulador, não tinha nada. Era um irmão lá ralando, que era o meu discipulador. Aí, eu comecei a aprender o violão, aprendi uma música. Bom, eu vou esperar o dia da reunião geral para eu arrebentar, né? Aprendi uma música. Aí, chegou um dia lá, não vai ter cântico, tá? O Márcio aprendeu a tocar violão. Jogaram um violão no meu colo. Eu falei, agora, né? Minha oportunidade. Peguei o violão, irmãos, para ministrar aquele cântico único que eu tinha aprendido. Eu errei a letra, eu esqueci as notas, eu fiquei nervoso, eu transpirei em cima do violão, foi um desastre, ninguém gostou. Eu fui embora bravo, Deus, é culpa tua, nunca mais eu pedi seu favor. Aí o Espírito Santo falava assim para mim, Márcio, calma, você está querendo para já, isso é processo, foi a primeira vez que você foi ministrar louvor. Você vai desistir? Eu tenho algo para você nisso daí. Não desiste agora, prospera, treina, desenvolve. Se errou, não desiste porque errou. Continua treinando. É um treinamento. Márcio, você é um trainee. O Espírito Santo falava para mim. Aí eu falei, tá bom, é um processo. Eu vou treinar mais, vou aprender uma música agora com uma letra mais fácil. Aí eu toquei aquela música Jesus, do Asaf. Que a música inteira só fala Jesus. Então não tem perigo de errar a letra. Aí na próxima vez, eu só fiquei preocupado com as notas. Os irmãos já sabiam a letra. Jesus, 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 Jesus. Eu toquei, os irmãos cantaram, o louvor fluiu. Eu saía todo valente. Funcionei no meu dom. E aí eu fui aprendi mais uma música. E fui aprendendo. Aí chegou em 2014, me convidaram para ir ministrar no Chile. Aí eu fui para o Chile ministrar. Eu já tinha o espanhol fluente. Eu fui num retiro de pastores, era um congresso, mais ou menos 800 pessoas na minha frente, eu ministrando louvor em espanhol lá no Chile. Por que eu estou contando isso para você? Para você enxergar uma coisa. Você imagina se lá naquela primeira vez que eu errei tudo, foi um desastre, eu tivesse desistido e enterrado o meu talento. O que eu teria feito? Eu teria abortado isso que Deus tinha para mim aqui em 2014. Por isso nós precisamos aprender a perseverar. O que é perseverar? Insistir. Não é para desistir. Quem falou que é para desistir? Só o diabo para falar isso para você. Porque não é para desistir. É para perseverar. É para continuar. Persistir. Insistir. Aperfeiçoar. Treinar. Continua. Não é para parar. Sonha, irmão. Sonha. A palavra fala. Agrada-te do Senhor e realizará os desejos do teu coração. Quando nós estávamos em 9 lá em Agudos, nós estávamos sonhando em fazer discípulos, em ter presbíteros, diáconos, ter discipuladores, ter um local de reunião. Esse sonho foi se realizar 6 meses atrás. Teve um diretor de escola que falou assim, olha, se vocês reformarem essa escola, vocês podem usar para a reunião geral de vocês de graça. Eu não vou cobrar nada. Nós reformamos, cabe 200 pessoas lá dentro. Reformamos, colocamos ventilador, água, as cadeiras, equipamento de som. Todo domingo nós fazemos uma festa com celebração, com os músicos todos treinados lá no nosso salão, que a gente sonhava anos atrás. Quando nós paramos de sonhar, quando nós desistimos dos sonhos que Deus coloca dentro de nós, nós atrapalhamos a edificação da igreja. Não é para parar de sonhar, meu irmão. Não é para parar. Continua. Apresenta teus sonhos, Senhor. Meus sonhos aqui. Prospera eles. Desenvolve eles. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. 6º ponto, irmãos. Nós atrapalhamos a edificação da igreja quando nós não trabalhamos na formação nossa como obreiros. Vamos explorar um pouco mais esse assunto em Atos capítulo 6. Vamos abrir Atos capítulo 6.
Eu estou gravando, viu, irmãos, essa palavra. Depois você pode assistir, tá lá no meu canal. Tem um canal no YouTube com vários outros ensinos lá. Só colocar Márcio Torres lá no YouTube, tem vários lá. Essa palavra vai estar lá também para depois, se você quiser explorar mais o assunto, tá bom? Então, Atos capítulo 6. Vamos olhar aqui, ó, a formação de novos obreiros na igreja que estava em Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu uma necessidade. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Que coisa maravilhosa que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo? Você viu que eles levantaram novos obreiros, 7 obreiros na comunidade dos discípulos. Irmãos, eu te pergunto, com base no que você leu aí, de onde vieram esses obreiros? Está escrito aí, ó. De onde vieram esses obreiros? Está no versículo 3 a resposta. Eles exportaram dos Estados Unidos? Não. Exportaram de fora? Não. Da onde surgiu? De dentro. Dentre vós. Deus quer levantar obreiros aqui. Da onde? Dentre vós. Do meio de vocês. Os obreiros de cada igreja nascem no seio da comunidade. Nesse ninho, isso aqui é um ninho de formação de obreiros, irmãos. Nós precisamos treinar. Nós precisamos treinar. Porque se a gente não forma novos obreiros aqui, a gente atrapalha a edificação da igreja. Mas para isso, irmãos, nós precisamos nos esticar. Quando a palavra fala aquele que almeja uma obra, um ministério, um serviço, boa obra almeja. Mas essa palavra almeja, irmãos, ela veio do grego. E o significado literal dela é se esticar. Então esses precisam se esticar para alcançar isso. Não é alguém que está panguando. Tem que se esticar. Se estica, se esforça. Para que novos obreiros sejam levantados com imposição de mãos no meio, dentre vós. Não precisa exportar ninguém de fora. Dentre nós. Agora, no ano passado, eu acompanhei o John e o Dani Souza na constituição de presbíteros e diáconos em 4 cidades no interior de São Paulo. A gente impôs as mãos para constituir um presbítero. Sabe quantos anos ele tinha? 28 anos de idade. Quem disse que tem que ter 50? 28 anos de idade. Eu fui constituído presbítero quando eu tinha 30. Solteiro. Quem disse? Tá, é regra, mas tem as suas exceções. Paulo era uma, Timóteo era outra. Totalmente possível, irmãos.
E a formação de novos obreiros numa comunidade dá uma plataforma para edificar em cima, para crescer, para avançar, para desenvolver, para deslanchar, para destapar, para destravar o fluir de Deus no meio da igreja. Gente que está ombreando, lado a lado, vivendo em unidade, trabalhando, se esforçando, cooperando. Amém, irmãos? Amém. Márcio, quanto tempo leva para a formação de novos obreiros? Temos algum parâmetro desse na Bíblia? Sim. Atos capítulo 19. Eu amo esse texto. Atos capítulo 19, versículo 1. Presta bastante atenção. E vamos ler esses textos com essa pergunta na nossa mente: quanto tempo leva para formar um novo obreiro na comunidade? Atos capítulo 19. Versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então Paulo chegou na cidade de Éfeso. Guarda isso. E achando ali alguns discípulos. Eram 12, nós vamos ver. Tinha 12 discípulos na cidade de Éfeso inteira. Quantos discípulos tinha na reunião geral? 12. Tá. Qual era o nível desses discípulos? Olha aí, ó. Versículo 2. Paulo perguntou para esses 12: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Olha o nível daqueles caras. Nem sabia que tinha Espírito Santo. Esse era o nível deles. Agora, irmãos, eram os 12 discípulos que tinha na cidade de Éfeso. Olha o nível deles. Não sabia nem que tinha Espírito Santo. Agora, abre comigo em Atos capítulo 20. Versículo 17. Entre o capítulo 19 e o 20, Paulo faz mais algumas viagens. E aqui no capítulo 20, versículo 17, ele volta para a cidade de Éfeso. Olha aí, ó. Demineto mandou chamar a Éfeso. Chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso. O que aconteceu com aqueles 12 que nem sabia que existia o Espírito Santo? Agora eles eram o quê? Presbíteros. Uau! Pastor, como você dá uma explicação sobre aquela questão da concentração de presbíteros? Sim, sim. Vou ler o versículo 31 e eu entro nisso. Agora, irmãos, aqueles 12 que nem sabia que tinha Espírito Santo, agora eles eram presbíteros da igreja de Éfeso. Quanto tempo levou para eles saírem daquele nível raso e se tornarem presbíteros da igreja? O versículo 31 responde essa pergunta. 3 anos. Lê aí, ó. Versículo 31 fala quanto tempo que durou. Olha aí, ó. Atos capítulo 20, versículo 31. Pode ler? Sim, por favor. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo ficou 3 anos trabalhando com aqueles 12, noite e dia, com lágrimas, ensinando, treinando eles. Em 3 anos, aqueles caras que não sabiam nem o que era Espírito Santo, eram presbíteros. Que trabalho, nosso. Olha, irmão, tem. Eu acho que a gente tem bastante trabalho para fazer aqui, hein? Claro. Com lágrima, com sofrimento, com gemido de dor de parto, até ser Cristo formado. Amém, meus irmãos? Vamos se esticar, gente. Se estica. Deus quer usar a tua vida. Eu não cheguei a esse tempo de 3 anos. Né?
Isso é só um parâmetro para a gente ter mais ou menos uma visão panorâmica. Né? Nós lá em Agudos demoramos muito mais tempo do que isso. Mas é só um parâmetro que nós precisamos ter. Para quê? Para ter uma linha para a gente poder trabalhar. Trabalhar com consagração, com pegada, com velocidade, com força, com energia. Não panguando. Com preguiça na frente da TV. Não é assim. É trabalho, gente. Vamos jejuar, vamos ler a Bíblia inteira, vamos examinar as Escrituras, vamos orar uns com os outros, vamos proclamar o Evangelho, vamos sair para a rua. Vamos para cima. Ah, Márcio, mas eu sou criança. Ah, Márcio, mas eu sou velho. Ah, Márcio, mas eu sou mulher. Ah, Márcio, mas eu sou homem. Ah, Márcio, mas eu sou solteiro. Ah, Márcio, mas eu sou casado. Irmão, eu já vi Deus levantando pessoas do pecado, da lama. Mas eu nunca vi Deus levantando ninguém que dá desculpa. Deus te levanta da lama do pecado, mas não te levanta das desculpas que você dá. Para de dar desculpa, irmão. Bota a mão no arado e trabalha. Vamos fazer discípulo, vamos pregar o Evangelho, vamos descobrir os nossos dons, vamos trabalhar nas nossas habilidades ministeriais, vamos ler a Bíblia, vamos manejar as Escrituras bem. Não dá desculpa. Eu vi um testemunho de uma irmã chamada Andressa. Ela morava no Rio Grande do Sul. Ela tinha 14 anos de idade, gente. 14. Ela levou mais de 100 pessoas ao batismo. Com 14 anos de idade. Foi um tapa na minha cara. 14 anos de idade. Ela fez isso em 2 anos. Ela começou com 12. Ela queria, porque queria montar um grupo de oração na casa dela. Ela começou assim, ela, com um desejo, um sonho de montar um grupo de oração na casa dela. Então ela foi convidando os amiguinhos da rua. Olha, eu estou montando um grupo de oração na minha casa. Ela pediu para o pai e para a mãe. O pai e a mãe deixou, nem eram convertidos os pais. Os pais autorizaram. Tal dia, não lembro que dia da semana era lá, 8 horas da noite em casa. Aí os amiguinhos foram. Cada um leva o seu pedido de oração num papelzinho. Aí os amiguinhos foram orando pelos pais deles. Orando pelos outros amiguinhos e não sei o que, não sei o que. Aí ela aprendeu a Bíblia e ia ensinar a Bíblia. Aí fizeram uma entrevista com ela e falaram assim, como que é a sua semana? Aí ela falava assim, segunda-feira eu vou na rádio comunitária ensinar a história da Bíblia. Terça-feira é evangelismo nas ruas com o meu grupinho. Quarta-feira eu vou visitar os velhinhos no asilo, orar pela vida deles. Quinta-feira é o dia do meu grupo de oração na minha casa. Sexta-feira eu faço biscuit em casa e eu convido todo mundo que quer aprender a fazer biscuit e eu ensino eles, aproveito para orar para eles no final e convido para ir na semana seguinte no grupo, na oração em casa. Sábado e domingo eu tenho reunião com a igreja. Essa era a semana da menina de 14 anos de idade. Foi, num acidente de carro. Andressa. Eu sei dessa história. Sobre a história dela. Eu sei dessa história também. 2 pastores estavam levando ela para pregar o evangelho não sei aonde, teve um acidente de carro, os 2 pastores morreram e ela morreu com 14 anos de idade. Ela já tinha ido pregar até no Uruguai. Alguma cidade do Rio Grande do Sul, não lembro qual que era. Caxias, Pelotas. Alguma do Rio Grande do Sul. Ela levou mais de 100 pessoas ao batismo, dos 12 anos de idade aos 14 anos de idade. Sabe por quê? Porque ela não dava desculpa. Ah, eu não fiz teologia. Ah, eu não sei falar em público. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu sou tímido. Ah, tenho 14 anos. Ah, eu sou criança. Eu sou menino. Eu sou menina. Ah, eu tenho filho. Se eu não tivesse filho, eu fazia obra. Ah, não, porque eu não tenho, eu sou solteiro. Se eu fosse casado, eu fazia obra. Ah, porque eu não tenho carro. Se eu tivesse carro, ia ser mais fácil fazer a obra. Ah, mas é porque eu trabalho. Se eu tivesse desempregado, eu ia fazer a obra, porque eu ia ter tempo. Aí começa a trabalhar. Ah, eu não tenho tempo para fazer a obra. Aí fica desempregado
Ah, mas se eu estivesse trabalhando, eu ia ter dinheiro para fazer a obra. E eu não dá para fazer porque eu estou desempregado. Cada hora é uma desculpa. Deus não levanta ninguém que dá desculpa não, irmão. Regaça a manga e vai trabalhar. Vai para cima. Em nome de Jesus, Senhor, levanta aqui, Senhor, obreiros. Em nome do Senhor Jesus, trabalhadores na seara. A seara aqui em Nova Iguaçu é grande, Senhor, mas levanta obreiros, trabalhadores, pastores, profetas, ministros de louvor, proclamadores, evangelistas, presbíteros, diáconos, em nome do Senhor Jesus, homens e mulheres que têm dons, que têm talentos, que são obreiros e obreiras, aqui no meio da comunidade, levanta dentre nós, Senhor, obreiros, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Amém, meus irmãos? Novos obreiros, se estica. Não fica de braço cruzado assistindo Netflix. Se estica. Vai para cima. Amém, irmãos?